Pessoal, eu gostaria de fazer um vídeo aqui para explicar mais ou menos do porquê que o MBL é um movimento que tem um interesse escuso por trás, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para justificar para aquelas pessoas que estão aparecendo aqui no canal só para me xingar, né? Eu tô vendo que tá aparecendo um monte de menininha aí me xingando, falando que eu não tenho cérebro, né? Que eu falei que o Nando Moura é do MBL, etc e tal. É engraçado como que o brasileiro ele não tem uma concatenação de ideias, né? Se é que ele as tem. É muito complicado. Você pergunta para a pessoa aqui no Brasil de onde que ele tirou as suas ideias, ele não sabe, né? Ele fala, eu não sei, mas é uma opinião minha, eu que a construí. Ele mal percebe que tudo que ele faz, na verdade, é apenas uma mera repetição. Ele é uma máquina de repetição, ele é um robô, sai repetindo por aí as coisas que ele ouve aí, por conta de uma influência que ele gosta, seja no YouTube, seja no Instagram, ou no TikTok, por aí vai. Ele não consegue perceber isso, ele só sai repetindo. Mas eu vou fazer esse vídeo aqui para justificar para esses manés de por que o MBL é um movimento com interesses escusos por trás, tá? Em primeiro lugar, Nando Moura. Falando de Nando Moura, né? Nando Moura é um simpatizante do MBL. Todo mundo sabe disso, né? Ele não é do movimento, se é que o movimento é algo construído. Porque, em primeiro lugar, né, o próprio Kleber Teixeira, o ex-advogado Fernando Holliday, que hoje faz parte aí, né? Vamos dizer, que hoje é a favor do Bolsonaro. O próprio Kleber Teixeira, que foi advogado do Fernando Holliday, dizia que o MBL nem sequer era um grupo constituído, porque não tinha CNPJ. Eu não sei se vocês já pararam para assistir essa entrevista, porque o próprio Nando Moura fez questão de excluir a entrevista do seu canal. Nessa entrevista, o ex-advogado do Fernando Holliday, Kleber Teixeira, que o Nando Moura fez o favor de trazer aqui à tona para o YouTube, o Kleber trazia várias denúncias contra o MBL com provas. Tudo o que ele trouxe era com provas. Tanto que no início da entrevista que eu fiz questão de transcrever, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma entrevista, ó, transcrita, tá? Eu transcrevi essa entrevista porque o Nando fez questão de apagar ela do YouTube. No início da entrevista, o Nando até fala com o Kleber. Ó, Kleber, ó, quero que você faça aqui, você traga tudo contra o MBL, mas com provas, tá? Apenas aquilo que tem provas. Ele fez isso e depois o Nando Moura falou assim, não, porque o Kleber, depois de muito tempo, né, depois que o Nando Moura se tornou um simpatizante mais próximo, né, do MBL, aí o que ele falou? Qual que foi a justificativa dele? Ah, não, porque dá pra ver no vídeo que o Kleber, ele gaguejou muito, né? Olha a justificativa do cara, que o Kleber gaguejou muito. Tudo o que o Kleber fez naquela entrevista foi denunciar o MBL, mas com provas. Ele levou uma caixa para a entrevista, inclusive, com todas as provas, e o Nando Moura estava lá, ele estava lá acompanhando mais de 1h e 30 e tantos minutos só de entrevista, e o cara falando tudo assim da forma mais técnica possível para qualquer idiota compreender, né? Se o cara é um mentiroso, para que foi então que você excluiu a entrevista? Por que você excluiu, né? Se você é um cara que não faz parte do MBL, Nando Moura, se você é um cara que se diz aí, né, porque eu não gosto do MBL, mas eu tô me aliando a ele porque eu busco um país melhor, eu prefiro buscar por um país melhor. Se você é um cara assim, por que você então tá com medo? Por que você tá com medo? Por que você excluiu a entrevista do seu canal? Não faz sentido, né? Eu não excluo nada. Por mais que eu erre algumas vezes, por mais que eu cometa alguns erros, algumas gafes, eu não excluo nada, até porque eu consigo perceber a minha evolução pelo YouTube, né, assistindo aos meus vídeos antigos. Já você não, você faz questão de excluir. Você fez isso, Marcelo Brigadeiro fez isso, né? Alguns jornalistas também fizeram isso, principalmente do Antagonista, né? Antes se diziam totalmente contrários ao MBL, não, porque nós temos muitas divergências, né, e eles não fazem parte da direita. Agora vocês estão lá do MBL simplesmente porque vocês têm coisas contrárias ao Bolsonaro. Eu vou dizer aqui, eu também tenho muita coisa contra o Bolsonaro. Eu acho que ele cometeu muitas cagadas, sim. Muitas vezes ele foi burro. Mas eu expliquei aqui num vídeo de quase 2 horas, há pouco tempo, que o Bolsonaro, na verdade, ele estava sendo muito mal assessorado. Ele sempre teve aquela coisa até fantasiosa, né? Aquela inspiração fantasiosa do regime militar. Ele acha que realmente os militares são, sim, pessoas que você pode depositar toda a sua confiança. E esse é um erro muito grande do Bolsonaro. Qualquer um consegue compreender isso. Agora, você se aliar aos caras que se dizem assim, não, porque nós nunca vamos querer nos aliar ao centrão, não é isso? Nós nunca nos aliamos à esquerda, que tudo isso, na verdade, é vagabundagem, é traição. Ora,
Vocês estão falando isso, mas o que o Kim fez há pouco menos de 2 anos? Né? Se aliou ao PSOL, ao PT, ao PCdoB, subiu no caminhão juntamente com Ciro Gomes. Todas essas pessoas que, né, cá entre nós, para a maioria do povo brasileiro, são traidoras. Todo mundo sabe disso. Pessoas e movimentos que para o povo brasileiro são traidoras. Chamou inclusive a CUT, rapaz. CUT e o PT. Só que a CUT e o PT, quando estava próximo do dia 12 de setembro de 2021, acho que, quando estava perto do dia 12 de setembro, o PT falou, não, nós não vamos participar da manifestação. E jogaram a manifestação deles para o dia 2. Então o MBL no dia 12 fez aquela manifestação lá vexatória, né? Quase ninguém foi, eu acho que deu uma média de 6 mil pessoas no movimento. Com pessoas da esquerda. Tinha pessoas da esquerda lá, mas que não eram do PT. Claro que algumas pessoas do PT foram, mas o PT em si, né? O partido PT não foi. Tanto que todo mundo pode atestar que na manifestação do MBL tinha lá várias bandeiras de esquerda, tinha sindicato no meio, rapaz. E aí vem falar que não, que nós somos traidores, que os bolsonaristas são traidores. A questão aqui não é Bolsonaro ou Lula. Estamos falando de uma situação de censura total, vocês estão entendendo? O Brasil hoje está vivendo num ambiente de censura total, eles estão manipulando tudo. Não é isso? Fechando contas aí nas redes sociais, bloqueando contas bancárias, fiscalizando contas bancárias. O que tem a ver com as calças? Mas estão fazendo tudo isso simplesmente porque eles supõem que existe crime de opinião. Crime de opinião, gente? Quer dizer, você não pode ter opinião, né, a respeito de figuras públicas, a respeito de partidos políticos, a respeito de políticos, né, que estão ali justamente porque o povo lhes concedeu a honra de poder sentar na cadeira, seja ali da Câmara dos Deputados ou do Senado. Porra, não faz sentido. Não faz sentido. Você hoje não pode nem criticar nem mesmo o presidente da República, como o próprio Kim veio e mostrou, né? Quando ele falou do Bolsonaro, na época que o Bolsonaro estava na presidência da República, não, o Bolsonaro é vagabundo, é quadrilheiro, não é isso? Falou várias coisas contra o Bolsonaro. Né? É vagabundo, é quadrilheiro, falou contra a família do Bolsonaro. Bolsonaro, ó, não fez nada. Né? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro tentou fazer alguma coisa, mas mesmo assim perdeu o processo por Kim. Obviamente que deve ter levado advogado mal preparado e tal, mas se ele tivesse um advogado ou uma casta de advogados muito bem preparados, ele não teria perdido o processo por Kim, não. Tá? Agora, no governo Lula, o Kim fica, ó, miúdo. E ele mesmo falou, até porque nós não estamos podendo falar muita coisa. Ou seja, esses caras, eles sabem que estamos num ambiente de censura total. E quando teve a prisão de bolsonaristas e a censura de páginas e perfis bolsonaristas, eles deram risadas. Eu tô mentindo, eles se divertiam com isso, faziam meme do Alexandre de Moraes. Porra! Aí fala que não, que você não tá tendo concatenação de ideias. Eu que não tô tendo concatenação de ideias? Aqui, você é um bolsonarista. Cara, não interessa. Eu não tô a fim de exterminar o MBL. Eu não tô a fim de acabar com o movimento Brasil Livre. Nós não somos a favor disso. Nós somos a favor da livre opinião. É muito simples. O que está acontecendo hoje? Eles estão censurando todo mundo. Né? Agora, falar que o MBL é um movimento de direita, né? Isso não existe. De fato, não existe. Esses caras têm interesses escusos por trás. Em primeiro lugar, quem foi que nomeou Kim Kataguiri como líder do movimento? Sendo que o movimento não é algo constituído, porra. Não tinha CNPJ, grande parte... Olha, eles descobriram, veja só, eles descobriram que a irmã do Renan Santos, né, vivia uma vida de luxo lá em Berlim. Viajava para a Itália, ia para Toscana, Vila Borghese, sempre com a vida de luxo. Que o próprio Renan Santos viajava com avião particular da TAM. Né? Como? Qual dinheiro? Qual recurso? Qual é a comprovação, né, de que eles estão utilizando seus recursos assim, de uma maneira que seja aí para ajudar o movimento? Qual que é o comprovante que eles têm? Qual que é o provante que eles já trouxeram a público? Para mostrar que, de fato, todo recurso que eles recebem serve para financiar o movimento em si e não figuras do movimento. Qual que é a comprovação? Na própria viagem para a Ucrânia, o próprio Arthur Duval, né, que é aquela gafe toda, né, que ele falou, né, de que, não, elas são fáceis porque são pobres, ele se referindo às ucranianas, quando eles trouxeram lá, né, os comprovantes, da viagem, de que gastamos aí com itens para ajudar
os refugiados ucranianos, porque gastamos um posto de gasolina. Descobriu-se que eles estavam gastando, não sei como, né? Mas eles estavam gastando lá com a viagem, mesmo eles já tendo chegado ao Brasil, eles já tinham desembarcado no Brasil. E estavam vendo lá comprovantes, né, como se eles ainda estivessem na Ucrânia. Mas como? Eles teletransportaram alguma coisa assim? Não tem como, cara. E aí geraram várias dúvidas essas que eles sequer foram capazes de rebater. Eles não vieram a público rebater essas dúvidas. Então o que é isso, gente? Dá para levar esse movimento a sério? É claro que não dá. O próprio Arthur Duval, né, que eles queriam que ele lançasse a candidatura, eles queriam que ele lançasse a sua candidatura para a prefeitura de São Paulo, não é isso? O próprio Arthur Duval já caiu na descredibilidade há muito tempo. Ninguém leva esse cara a sério mais. E de forma merecida. Como que um cara que quer se lançar candidato à prefeitura de uma cidade tão importante quanto São Paulo, que é uma das cidades mais importantes do país, vem, né, e tem um áudio lá dele vazado, dizendo que ucranianas são fáceis porque são pobres. Ah, mas eu não estava me referindo à fila das ucranianas refugiadas. Não interessa, você não podia falar isso de ninguém. Você que é um cara, né, que está se candidatando à prefeitura de uma das cidades mais importantes do país e vem trazer um áudio desse, você caiu na descredibilidade e merecidamente. Você provou ser um palhaço. Você provou ser um menino barbudo de quase 40 anos de idade que até hoje não aprendeu a virar homem. Você não virou homem, rapaz. Vocês todos fazem esses teatros, né? Não, vamos escolher alguém aqui para discursar, para a gente melhorar a imagem do movimento. Vocês todos fazem isso porque desde lá do início vocês sempre tiveram a intenção de fazer o quê? De colocar o Kim como deputado federal para depois lançá-lo à presidência da República. E ele só pode fazer, né, depois que atingir seus 35 anos de idade. Não é isso? É a idade mínima para isso. Tanto para ser senador, como presidente da República, então ministro da STF. Mas isso não é um caso. Eles sempre tiveram esses interesses. O Kim, lá em 2017, na entrevista do Rica Perrone, o que ele falou? Quando ele foi questionado a seguinte pergunta: dinheiro ou poder? O que o Kim falou? Poder. É o que ele quer, é o que o movimento quer. Né? Agora, quem que ele definiu como líder do movimento? Eis a questão. O próprio Kleber, né, que depois todo mundo falou mal dele, que o Arthur do Mamãe Falei, né, falou que ele é um lixo, é um escória, um advogado pífio. O próprio Kleber Teixeira veio à tona. E aí eles excluíram a imagem do Kleber da internet. Você praticamente não vê nada sobre ele, a não ser o que ele faz lá no Jacaré de Tanga. Mas quando se falava desse caso aqui, que já é antigo, né, já tem o quê? Mais de 5 anos, mais de 6 anos. Acabou, ninguém falou mais nada. Deixou, assim, esperou a fogueira, né, a poeira passar, né, isso. Esperou a fogueira baixar, a poeira passar e pronto. Né, excluiu a entrevista. Que o Nando Moura, né, que o Nando Moura foi responsável por fazer a entrevista, foi lá e apagou. Então, dá para levar vocês a sério? Não dá, não. Ninguém leva a sério. Né? Bolsonaro, vocês falam tanto do Bolsonaro, eis o questionamento. Se o cara é tão vagabundo, tão perverso, assim, tão animal assim, como é que mais de 50 milhões de pessoas ainda depositam crédito nele? Ainda acreditam na figura dele? É muito estranho. Quer dizer que o MBL, que obviamente é um movimento muito menor se comparado à maior parte da população brasileira que é a favor do Bolsonaro, quer dizer que o MBL é formado de gênios iluminados muito, muito superiores à maioria da população brasileira, que é cega, segundo a visão de vocês? Cega pelo quê? A idolatria? Ué, quem é que é a favor de um movimento aqui o tempo inteiro, afinal de contas? Quem é que não consegue se desvencilhar de um movimento que só de falar mal dele, pronto, já se sente ofendido? Quem é aqui, afinal de contas? É o Renan Santos, é o Arthur Moledo-Duval, é o Kim Kataguiri e afins. São eles. Nós não nos importamos se falam mal do Bolsonaro ou não, pode falar à vontade. Agora, quando a gente rebate, vocês não gostam. Quando os bolsonaristas fizeram páginas no Facebook, né, canais aqui do YouTube, para irem a favor do Bolsonaro, e aí tiveram as prisões desses caras, desses produtores, desses opinadores, o que vocês fizeram? Vocês deram risada. Vocês pediram para Alexandre de Moraes fazer isso. Vocês marcaram ele no Twitter, porra. Vocês marcavam ele. O próprio Kim Kataguiri fez isso. Alexandre de Moraes, vem aqui ver uma coisa aqui. E marcava o cara. Vocês são cretinos, vocês são contra a democracia, que vocês falam que tanto vão a favor, vocês não são isso. E chamá-los de direita é uma piada.
Como é que vocês são a direita se vocês são contra? Não estou falando Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, porque eles são simpatizantes da MBL. Mas estou falando no próprio movimento em si, esse aí, formado por Kim Kataguiri, Renan Santos, Arthur Moledo e afins. Esses caras, eles são contra os valores e virtudes que todos nós estamos lutando aqui todo santo dia, pelos quais todos nós estamos lutando todo santo dia. Contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a legalização das drogas, não é isso? Nós somos contra essas coisas nefastas e vocês simplesmente, sabe... Tem relatos, cara, tem relatos aí na internet de caras que foram lá na sede da MBL e falaram que era como se fosse um diretório acadêmico de faculdade pública. Que era mais ou menos a mesma coisa, porque tinha cara ali, né? E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. E aí vem falar que a direita? Como assim? Direita em que, afinal de contas? Só fala de liberdade econômica? Só falar de um Estado menos inchado? Oh, meu filho, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Você pode desinchar um Estado, mas os empresários, eles podem tomar conta da mesma forma. Não se trata do Estado ou empresariado, quem é que vai tomar conta. Se trata de permitir que o país seja mais livre, mais liberto. É isso que nós estamos planejando há muito tempo no Brasil, né? E fala que Kim Kataguiri e afins estão atrás disso desde a época que o MBL estava se formando. Será mesmo? Será mesmo, seu Kim Kataguiri? Você, Renan Santos, tem relatos de que o próprio Renan Santos já mandou áudios, já mandou e recebeu áudios do próprio Romero Jucá, né? Kim Kataguiri esteve lá ao lado do Eduardo Cunha, né? Deu nota 8 pro Rodrigo Maia. Ah, mas o Bolsonaro esteve ao lado do Cunha também. Beleza. Mas falar que Kim Kataguiri não tinha lá uma relação estreitada com o Eduardo Cunha, falar que isso aí não existiu é uma mentira pura. Tanto que o próprio Eduardo Cunha, ele não deixou os jornalistas participarem da reunião lá com o MBL. Mas o MBL, sim, ele deu ali a chance do MBL participar da reunião com ele. Então falar que eles são democráticos com o quê, porra? Vocês, nos seus congressos, vocês chamam os maiores pulhas da política brasileira, da velha política brasileira. Já chamou Michel Temer, não é isso? Vice da Dilma 2 vezes. Eu fiz vídeo falando sobre esse trem aqui, eu não quero repetir, mas tô cansado, porra. Aí tem que explicar pra esses moleques todos emocionados, que veem no MBL uma esperança, o Kim Kataguiri é inteligente, o Kim não sei o que, o Kim isso e aquilo. Olha, é muito fácil, cara. É muito fácil. Você fala que Kim Kataguiri é inteligente, que é um cara que domina, em termos técnicos, né? Assim como Ciro Gomes, e falar que ele é muito inteligente porque ele domina a área pública, ele domina números, ele domina nomes, ele domina o nome sei lá, de partidos, ele domina nome de associações, ele domina nomes de empresas, né, de várias coisas. Ele domina realmente, ele sabe quem comanda, quem que é líder nisso, quem que é líder naquilo, mas isso não prova a inteligência em si. A inteligência é a capacidade de interpretar a verdade, de enxergar a realidade, né? Não adianta você dominar todas vamos dizer, as formas técnicas, né, os instrumentos técnicos de um debate e tudo mais, se você não domina a verdade em si, não é isso? Isso que falta ao Kim. O que falta ao Kim? O Kim só ganharia muito destaque, não se ele apoiasse o Bolsonaro, pessoal. É claro, se ele fizesse, é óbvio que ele ia ter muito mais, uma reputação muito melhor, é óbvio, né? E ele sabe disso. Mas ele não faz isso porque ele tem um interesse de fazer com que o movimento MBL ganhe muito mais destaque, não é isso? O Kim só teria tanta reputação, uma reputação muito boa, uma relevância muito boa, se ele chegasse e dissesse ao público o seguinte, eu não faço parte mais do MBL e de hoje em diante eu sou apenas Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, longe de qualquer movimento, de qualquer partido que seja. Lembrando que ele fez parte, né, não sei se faz parte ainda, do União Brasil. Partido do Luciano Bivar. Procurem quem é Luciano Bivar, o que ele fez. Eu já falei aqui nos outros vídeos, né? Partido do Brasão lá, né? O acusado de matar Marielle Franco. E aí? Vocês não vão falar nada? E aí, ô seu Marcelo Brigadeiro, você diz que não é simpatizante, você diz que não faz parte do MBL, mas diz que tem ideias aí que são mais, que tangem mais a favor do grupo. Você já falou isso. E aí? Por que você não vai lá e rebate essas questões? Né? Vocês ficam aí nessa espécie de casulo, essa porra essa coisa assim, bajulativa mesmo, né?
Aí não, porque o Arthur errou, o Arthur falhou lá na Ucrânia, mas ele fez muita coisa pro São Paulo. O que é São Paulo hoje? Eu não sou morador de São Paulo, mas será que São Paulo deu uma melhorada assim absurda? Teve melhorias absurdas? Até hoje existe a tal da Cracolândia, né? E muitos políticos assim poderosíssimos ajudam ali a manter a Cracolândia, porque dá muito voto. Todo mundo sabe disso, né? Continua com a Cracolândia. E mais ainda, vocês que fazem parte do MBL, por que vocês nunca vieram a público falar da relação entre o Clube Pinheiros e o Porto de Santos? Falem aí. Vocês conhecem, vocês sabem quem faz parte do Clube Pinheiros. Vocês do MBL, vocês simpatizantes do MBL, vocês sabem quem faz parte do Clube Pinheiros. E o Porto de Santos, vocês sabem também a relação. Por que vocês nunca falaram isso? Fala aí, Nando Moura. Fala aí, Marcelo Brigadeiro. Vocês que falam que são os inteligentinhos, são os influenciadores. Falem aí. Mas não, né? Pergunta se um moleque emocionado sabe disso, que vai lá apoiar o Kim. Aí o Kim faz o discurso. Aí o Kim inteligentíssimo. Pergunta se um moleque emocionado sabe disso, sabe dessas questões. Né? Quantos projetos o MBL apresentou, né? E aí eu estou falando em todos os meios de poderes possível. Quantos projetos o MBL apresentou e aí que iam a favor da direita brasileira? Quantos? Quantos projetos? Eles votaram a favor. Agora, apresentar projetos, né? O projeto que passou aí do Kim foi uma coisa relacionada a jogos eletrônicos há pouco tempo. É claro que é uma coisa boa, mas estamos falando uma melhoria para a população em si, né, que carece de boas referências, que carece aí de bons resultados. Falar de videogame é apenas uma coisa assim, né, é pequena. Perto daquilo que a população realmente precisa, que em primeiro lugar é ter a liberdade de opinião. Cadê? Cadê? Ah, que você tem que pressionar o Senado, porque aí ele que é o responsável por fazer o impeachment dos ministros do STF. É fato, isso é fato. Né? Mas quem que é o presidente do Senado? Quem que é o presidente do Senado? O que ele faz? Será que ele não tem rabo preso? Não? Será que ele não tem rabo preso? Quem que é a maioria do Senado? Responda para mim. Será que dá para pressionar aqueles caras? Né? Quando a gente teve a chance de pressioná-los, vocês não fizeram nada. Aí joga até hoje culpa só no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro aliou, que o Bolsonaro fez isso. É engraçado que quando vocês falavam de articulação, né? Não, nós precisamos fazer articulação. E o Bolsonaro fazia isso, que vocês pediam tanto, vocês depois se colocaram contra. Porque isso é essa característica principal do movimento. É apoiar alguém. E aí quando chega ali, quando tem uma certa chance de poder crescer, né? E pisar na pessoa que apoiou, aí vocês vão lá e pisam. E acabam com a imagem da pessoa. Porque vocês sempre fizeram isso. Sempre aproveitaram essa chance. Apoiou o Centrão, não é isso? Apoiou os políticos da velha esquerda. Sempre apoiou e depois pisou neles. Pisou. Hoje, qual que é a tática idiota de vocês? É colocar pessoas ali, né? Amanda, como é que chama? Aquela tal de Amanda Vitarazzo, eu acho que é isso, do MBL. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, Vetorazzo. Amanda Vetorazzo. Colocar o... Qual que é o nome da porra do menino, pô? Esqueci. Gabriel Costenaro, o tal de Betega, né? Betega, não sei. Você coloca esses caras para fazerem lá os shorts no YouTube, porque vocês são assim, né? Vocês tudo preparam no teatro. Você coloca esses caras sem utilizarem o rótulo do MBL para fazer seus vídeos, suas indagações. Eles saem às ruas questionando pessoas sobre o PT, sobre o MST, sobre a atuação do Lula, sobre a antiga atuação do Bolsonaro, né? E aí, como é que eles aparecem, então, como falsos bolsonaristas? Por que vocês do MBL fazem isso, fazem essa tática? Porque a partir do momento que os caras vão lá e fazem esses shorts no YouTube, tanto apoiadores do MBL, tanto apoiadores do Bolsonaro, vão a favor desses figurões. Porque eles não estão lá com a camisa MBL estampada. Nem sequer, eu acho que nem na bio dos caras aparece isso. Vocês fazem isso porque sabem que o Bolsonaro tem muita relevância e de forma merecida. Quantas vezes o cara traiu a nação que vocês falam assim, nossa, entra aí a nível de um Lula. Quantas vezes, pessoal? Fala a verdade, fala pra mim. Será que dá pra comparar um Bolsonaro a um Lula? Fala, o golpe, a minuta do golpe. Que é isso, gente? Ah, porque o Felipe G. Martins, ele que tinha a minuta do golpe, assim como o Nando Moura falou no podcast lá que ele apareceu, onde o Paulo Cogos
e o Marcelo Brigadeiro estavam se enfrentando. E aí, de repente, apareceu o Nando Moura lá e falando que o Felipe G. Martins tinha minuto do golpe. Mas que porra de minuto do golpe é essa que ninguém até hoje viu? Não, porque pessoas, eu tenho aí fontes que falam que tinha minuto, mas fontes, apresente-as então, uai. Faça isso, Nando. Não, você não fez nada. É porque a Graça Salgueiro, que escreveu o livro sobre o Foro de São Paulo, eu li o livro do Foro de São Paulo da Graça Salgueiro e tá aqui no canal, inclusive, né? É porque ela disse que traiu, né? O próprio Bolsonaro traiu tudo do Foro de São Paulo. Olha, o próprio Olavo de Carvalho denunciava isso, seu imbecil. O próprio Olavo de Carvalho já falava disso. Que a primeira coisa que o Bolsonaro tinha que ter feito era amarrar as mãos dos inimigos. Mas teve muita cobrança. Vocês não se lembram, não? O próprio MBL estava pressionando e demais. E você, Nando Moura, você também estava pressionando. Você não se lembra, não? Que tinha que articular, que tinha que fazer, que tinha que resolver. Agora, quando começou a articular, atraiu. Nós sabemos que... Não vou falar que o MBL é a nova esquerda, né? Mas os caras ali, realmente, eles não representam a direita brasileira. Vocês não representam. Se representassem, vocês teriam muito crédito na praça, coisa que vocês não têm. Então é isso daí, chega, não tem mais nada a falar, tá? Se eu tiver alguma coisa, né, por um acaso eu tiver alguma coisa a falar a mais, eu vou jogar no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e falou!